Bem, pessoal, vou apresentar aqui para vocês esse assunto inicial do cálculo 1, limite. Então, limite é quando um valor se aproxima de outro, mas nunca chega a ele. Exemplo, a gente tem essa função aqui do primeiro grau, f de x é igual a x mais 2. Se você pegar isso aí substituindo valores, ó, onde tem x, eu coloco 2. Você vai encontrar 4. Se você aumentar um pouquinho mais, 2,3, você encontra 4,3. Se você substituir onde tem x por 2,9, você encontra 4,9. Se você substituir onde tem x por 2,99, você vai encontrar 4,99. Então, vamos ver aqui o seguinte. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vocês viram que eu fiz aqui pelo lado esquerdo, agora eu vou fazer pelo lado direito. Ó, se eu substituir onde tem x por 3,9, eu vou encontrar 5,9. Onde tem x, eu vou substituir por 3,4. Eu vou encontrar 5,4. Onde tem x, eu vou substituir por 3,01. Você vai encontrar 5,01. Fiz aqui um gráfico da função do primeiro grau. Peguei os dados da tabela e coloquei x, 2, 2,3, 2,9, 2,99, que é assim mais ou menos, 3, 3,01, aqui é aproximadamente aqui, 3,4, 3,9. Lá o valor em y. Peguei e coloquei aqui, no caso, 4, 4,3, 4,9, 4,99, aqui assim mais ou menos. Coloquei aqui o 5. Aqui eu coloquei 5,01, aqui assim mais ou menos. 5,4 aqui mais ou menos. 5,9 aqui. Veja só o que é que acontece. Aqui na tabela, você está vendo o seguinte. Pela esquerda, eu coloquei esses valores. E pela direita, esses valores. Note que à medida que os valores de x se aproximam de 3, ó, à medida que os valores de x vai se aproximando de 3, tanto aqui na tabela como aqui no gráfico, ó, à medida dos valores de x, à medida que eles vão se aproximando de 3, por valores menores do que 3 pela esquerda, você está vendo que eu estou vindo aqui, é pela esquerda, tá vendo? Ó, pela esquerda. Ou por valores maiores do que 3 pela direita, ó, ou então por valores maiores do que 3 pela direita, aqui no gráfico também, ó, eu estou me aproximando de 3 por valores maiores que 3 pela direita, tá vendo? Me aproximando. Fx se aproxima de 5. Então, o que é que você está vendo aqui? Aí? Se eu vim pela esquerda, aí, me aproximando de 3, fx está se aproximando de 5. Se eu vim pela direita, me aproximando de 3, aí cada vez mais diminuindo os números, também fx vai se aproximando de 5. Então, note que, à medida que os valores de x se aproximam de 3 por valores menores que 3 pela esquerda, ou por valores maiores que 3 pela direita, fx se aproxima de 5. Então, tanto pela tabela que vocês estão vendo, como aqui pelo gráfico. Então, aqui a gente tem o plano cartesiano, eixos das abscissas x, das ordenadas y. A gente sabe que no eixo x é negativo à esquerda, positivo à direita. E no eixo y a gente tem que positivo em cima, negativo embaixo. Então, acompanha aqui o bastão. Estou indo pela esquerda. Então, estou me aproximando por valores menores do que 3 pela esquerda. Automaticamente, quando eu faço isso, vocês estão vendo que eu estou me aproximando também
de 5. Agora, olha, se eu me aproximar de 3 pela direita, ó, me aproximando de 3, veja que lá também eu estou me aproximando de 5. Então, pessoal, veja bem, com isso aí a gente chega à seguinte conclusão. Qual a conclusão que a gente vai ter sobre essa ideia intuitiva do limite? Bem, o limite de f de x, né, quando x tende a 3 pela esquerda, é igual a 5, indicamos por, olha, o limite de f de x, quando x tende a 3, estou representando o que eu estou falando, tende a 3, o que tende a 3, a minha coisa é o seguinte, quando x se aproxima do número 3, pela esquerda, olha, como eu estou vindo pela esquerda, eu vou colocar o sinalzinho de menos aqui em cima, para simbolizar a nossa representação. Quando eu digo agora para vocês, o limite de fx, olha, o limite de f de x, quando o x tende a 3, ou seja, se aproxima do número 3, pela direita, eu vou colocar um sinalzinho em cima, positivo, para dizer que eu estou vindo pela direita. Já que o nosso plano cartesiano, vamos lembrar, a esquerda negativo, a direita positivo. Então é por isso que aqui em cima eu coloco, quando eu quero me referir à esquerda, eu coloco o sinal negativo. Quando eu quero me referir à direita, eu coloco em cima um sinal positivo. Olha, os limites à esquerda e à direita são chamados de limites laterais. Então, tanto isso aqui, como isso aqui, a gente vai chamar isso de limites laterais. Por quê? Porque estão vindo pelos lados, lado esquerdo e lado direito. Em vez das duas indicações anteriores, essa aqui e essa aqui, podemos utilizar a seguinte representação única. Então, a gente pode representar isso de uma única maneira. A gente tira esse sinalzinho daqui de cima, de menos e de mais, e deixa assim sem sinal. Então, eu representei o limite apenas assim, sem sinal algum. Como é que eu vou ler isso aqui? Essa leitura. Lê-se o seguinte. O limite de f de x, quando o x tende a 3, ou seja, ele se aproxima de 3, ele é igual a 5. Então, se você pode comprovar isso facilmente. Você vai pegar aqui a função que foi dada no início, f de x é igual a x mais 2. F de x é igual a x mais 2. Onde tem x, eu vou substituir por 3. Olha, onde tem x, eu substituir por 3. Onde tem x, eu substituir por 3. Logo, f de 3, se você fizer a conta, 3 mais 2, 5. Então, quando fx é 3, ou seja, quando x é 3, f de x de 3 vai dar 5. Logo, resumindo, só existe o limite quando os limites laterais forem iguais. Quando os limites laterais forem diferentes, o limite não existe. Então, você olha aqui, quanto foi esse valor aqui? 5. E aqui? 5. Então, eu pude escrever assim. Por quê? Porque existiam os limites laterais. Mas se esses valores aqui fossem diferentes, olha, se aqui é 5 e aqui fosse, por exemplo, 4, então não tinha como você expressar dessa maneira aqui. Então, só vou repetir mais uma coisa, né? Resumindo todo esse assunto aqui, vai ser o seguinte. Só existe o limite quando os limites laterais forem iguais. Quando os limites laterais forem diferentes, o limite não existe. Muito obrigado, pessoal.